Bom dia, gente. Nós vamos ver agora um texto, um gênero textual chamado narrativa. Ele vai casar com o que a gente já viu lá na literatura. Nós vimos todos os gêneros literários, lembram? O gênero lírico, narrativo, enfim. E agora na questão da redação, ele vai trabalhar toda essa estrutura de um texto narrativo. Então vamos lá. O que é um texto narrativo? O texto narrativo é um tipo de texto que esboça as ações de personagens num determinado tempo e espaço. Geralmente, ele é escrito em prosa e nele são narrados, ou seja, contados, alguns fatos e acontecimentos. Alguns exemplos de textos narrativos são os romances, as novelas, os contos, as crônicas, as fábulas, são os exemplos que nós temos de texto narrativo, tá? A estrutura de um texto narrativo, ele apresenta, isso é estrutura, não são elementos. Ele tem a apresentação, que é o início, né? O desenvolvimento que está acontecendo ali na história, o contar da história, o clímax, que é aquele momento tenso, né? E o desfecho, que é o fim da narrativa, como vai acontecer o fim dessa história. Os elementos da narrativa, nós temos o narrador, o enredo, tempo, espaço, personagens e personagens, né? O enredo trata-se da estrutura da narrativa, de como ela é contada, né? Quando a gente fala de um texto, de um enredo, a gente pode pensar lá numa escola de samba, eu acho que eu já comentei isso com vocês, que a história vai sendo contada, né? O enredo, o desenvolvimento dela vai sendo contada conforme a apresentação de personagens, de espaço, enfim. O tempo se coloca quando acontece, né? Eles são, às vezes, marcados como cronológicos e psicológicos. Às vezes, ele tem um lado, ele mostra somente no lado psicológico, né? Que são os flashbacks, enfim. O espaço, então, é o local onde acontece a narrativa. Seja ele psicológico ou seja ele num ambiente social concreto, tá? Os personagens são aqueles que compõem a narrativa, quem faz a ação, quem age, né? E aí nós temos os personagens principais, que são protagonistas e os antagonistas, nós temos os personagens secundários, o adjuvante ou coadjuvante, certo? Tipos de narrador. Nós temos o narrador personagem, né? Dependendo do foco narrativo. Nós temos o narrador personagem, aquele que, além de narrar a história, ele participa da história. Portanto, ele é colocado na primeira pessoa, tá? Depois nós temos o narrador observador, que ele é o tipo de narrador que ele somente descreve aquilo que ele vê, tá? O onisciente, que ele além de saber, descreve sobre o personagem, ele conhece tudo sobre ele, principalmente o psicológico do personagem, tá? Então, é um tipo de narração. Nós temos aqui, o Machado de Assis é muito desse tipo de narrador onisciente. Ele conhece os personagens, ele descreve os personagens minuciosamente. E dentro deles nós temos os discursos, né? Discurso direto e discurso indireto. E discurso indireto livre. Discurso direto, a própria personagem fala. Quando tem o autor dá a fala ao personagem, o narrador dá a fala ao personagem. O indireto é quando o narrador interfere e interfere na fala do personagem e fala direto com o leitor, sem que o personagem interfira nesse momento, né? E no discurso indireto livre, há intervenções do narrador das falas dos personagens. Ao mesmo tempo que o personagem tem fala, o narrador interrompe os personagens. Por isso, indireto livre, tá? Um intromete na fala do outro. Nesse caso, funde-se o discurso direto com o indireto. Então, eles se conversam muito, tá? Gente,
nós temos as nossas atividades lá na página, lá na página 16 e 17, que é o que nós vamos ver primeiramente, o enredo, né? Como se desenvolve essa história. Então, nós vamos ver um conto ali e nós vamos analisar aquele conto através do elemento enredo, certo? Espero vocês na nossa aula, tá? Nós vamos ler o conto Uma Vela para Dario, e muito legal esse conto de Dalton Trevisan. E depois nós vamos fazer a interpretação dele e juntando, né, com o conteúdo, com o elemento da narrativa, que é o enredo. Espero vocês na nossa aulinha. Um grande beijo e até depois.